Agora sim, definitivamente é o encerramento do mês da família. Domingo que vem, se eu não me engano, domingo que vem é 1, né? Domingo que vem é o primeiro dia do ano, do mês de junho. Então não esqueça, domingo das primícias também, traga a sua doação para as nossas cestas básicas. E eu quero hoje falar sobre algo consideravelmente complexo. Eu ouso dizer que é aquele tipo de pregação que geralmente custa bastante para quem a prepara. Claro, muita oração, muita conversa com as pessoas que estão por perto. Eu vou começar te fazendo uma pergunta. Você já teve que fazer algo ferido? Alguns sim, outros não. Você já teve que fazer, por exemplo, uma grande caminhada enquanto a sua perna estava machucada? É ruim, não é? Geralmente é uma caminhada que vai ter um peso dobrado, é um caminho que vai ser muito mais longo, justamente porque você está machucado. Você já teve que ficar muito tempo com uma ferida aberta? Uma ferida que doía, aquelas que precisava de uma intervenção médica até exagerada? É muito ruim. Agora, eu quero te trazer para um pensamento. Você já teve que estar na posição de quem acompanha um ferido? Você já teve que fazer uma longa caminhada ao lado de alguém que estava machucado? Ou você já teve que fazer algum trajeto, uma viagem, com alguém que precisava de um auxílio por conta das dores, por conta de tudo aquilo que estava vivendo e passando? O que eu quero tratar com a gente hoje é esse movimento complexo de ritmos diferentes, fases diferentes, de caminhadas com aqueles que precisam de um pouco mais de atenção. Até porque, toda pergunta que eu fiz aqui até agora foi uma pergunta ligada a uma coisa física, a uma questão exterior. Um machucado na perna que é visível, automaticamente vai fazer com que tenhamos, se formos pessoas normais, uma certa dó de quem está machucado, uma certa paciência de quem está ferido. Mas e quando o ferimento está numa área que a gente não consegue ver? E quando a gente precisa caminhar com pessoas que estão com dores entranhadas na alma, com dores cravadas na história. O que eu quero tentar trazer para a gente nesse dia de hoje é falar sobre isso tudo no ambiente familiar. O quanto você e eu, nós conhecemos o coração daqueles que fazem parte da nossa família. Na verdade, o quanto você conhece a história daqueles que dividem aquilo que a gente chama de lar. O quanto você conhece da jornada. Vamos pensar aqui, inicialmente, talvez, na relação pai-filho. Todos nós somos filhos. E todos nós não tivemos o direito de escolher aonde nasceríamos, ok? A gente nasceu. Você conhece a história dos seus pais? Você sabe por onde ele veio, como ele chegou aonde ele está? Você conhece a história, por exemplo, da tua mãe, com detalhes? E é muito interessante porque a geração passada era uma geração que, pelo menos numa análise fria, aguentava apanhar muito mais que a gente. Não sei se você tem isso na sua casa, mas a história dos meus pais, que estão aqui, que não me deixam mentir, não foram histórias fáceis, principalmente da minha mãe. Minha mãe perdeu os pais muito cedo, com 11 anos morreu o segundo já, né? Um com 9 e um com 11, se eu não me engano, porque eu lembro da história da minha mãe. Com 11 anos ela se viu órfã de pai e mãe, tendo que viver com as irmãs todas bem mais velhas e sofreu muito na jornada. Mas muito, tanto é que pai e mãe, quando tem história assim, é muito interessante, né? Porque eles são saudosistas com a dor. Se você fala assim, meu dia não está fácil, eu falo, é porque você não sabe como era o meu. Porque é como se a história viesse à tona. A do meu pai foi um pouco mais tranquila, talvez, comparada com a da minha mãe. Teve a mãe até recentemente, né? Minha avó, eu estava na festa da minha avó de 80 anos. Eu lembro da última dança que eu tive com a minha avó. Mas perdeu o pai cedo. E por perder o pai cedo e ter uma irmã gêmea que também está aqui, tiveram uma intervenção da criação dos irmãos que são muito mais velhos. Porque depois do meu pai e da minha tia, os outros 2 irmãos têm uma idade acima, bem considerável. E aí é muito interessante
que a gente não conhece. Agora, pais, vocês conhecem a história dos seus filhos? Porque às vezes a gente pensa assim, mas é impossível não conhecer. Será? Será que a gente sabe, na essência, o que os nossos filhos estão vivendo e passando no dia de hoje? Será que a gente conhece, de fato, as dores que os nossos filhos estão vivendo? Será que a gente tem tido tempo para tentar ler o coração dos nossos filhos e entender aquilo que eles estão passando, aquilo que eles estão vivendo? Será que a gente conhece aonde o calo aperta das nossas crianças e dos nossos jovens, ou dos nossos adolescentes? Ou será que a gente é da geração que prefere dizer, não, adolescente é tudo rebelde, e não se atém a entender, talvez, que tipo de rebeldia ele está vivendo, e o pior, por que está vivendo? Vamos afunilar ainda mais. Você conhece a história do seu cônjuge? E aí o bicho pega. Até porque, por mais novo que você tenha começado a namorar, e talvez você tenha aquelas histórias assim, tipo, é a minha primeira namorada, começamos com 12 anos e tal, e pouca coisa ela vê. Quem aqui tem muito tempo junto? Deixa eu ver aqui, levanta a mão. Casal que tem muito tempo. Nossa, esse lado é o lado experiente da igreja. Ali é o lado dos solteiros, aqui vai melhorando. Quem aqui começou a namorar cedo e não tem medo de assumir? Com quantos anos? 17, 16? Não, vocês vão ver que tá tarde, quer ver? Tem gente... 14, e ele? 14 e 16. Que bom que não foi preso, louvado seja o nome do Senhor. Mais cedo do que... Vai lá. 13, e ele? Os dois com 13? Meu Deus do céu. Foi namorinho de criança. Mas estão juntos até hoje? Do namorinho de criança estão juntos até hoje? Quanto tempo junto? Eu entendi, tá? Entre 20 e 30. 30 anos juntos. É muita história. Mais alguém? Quanto tempo vocês dois? 13 anos. Nossa, vocês começaram a namorar cedo mesmo. É a geração. Né? O Orlando, por exemplo, é de outra geração. Glória a Deus, glória a Deus. Ele não está aqui, glória a Deus. Agora vamos lá. Por mais que você começou cedo, eu comecei a namorar com Ellen com 20 anos. Namoramos 4 anos, casamos com 24 e já estamos juntos do namoro até agora 20 anos, que é a metade da minha vida. Mas você conhece a história do seu cônjuge? Quando eu digo conhecer a história, eu não estou dizendo saber o nome da mãe, saber o nome do pai, saber o nome do tio, saber o bairro que nasceu, hospital. Não! Isso aí são coisas que, se o seu namoro foi um namoro tranquilo, nas visitas que você fazia, talvez a sua sogra era aquela cagueta que gostava de contar toda a parte ruim que ele tinha. O que eu estou dizendo é de essência. Dores, marcas, traumas, alegrias, conquistas e por aí vai. Será que a gente conhece quem está do nosso lado? Porque, irmãos, uma coisa que está muito forte no meu coração para essa noite é que já passou da hora de percebermos que as dores da jornada têm um poder brutal de acabar com aquilo que está sendo construído em nome de Jesus. O que eu quero então trazer para a gente hoje é esse movimento de olhar para as nossas famílias como ela é, para que nós possamos ter a intencionalidade, primeiro, de não desistir, segundo, de entender quem é o outro, terceiro, sermos fontes de cura entre nós, para que os nossos lares sejam felizes, independente das nossas diferenças, para que possamos juntos ter lares fortes que se curam ao invés de se machucar. E aí, eu trouxe um texto bem conhecido, um texto muito bonito. Se você puder, abra a tua Bíblia em 1 Coríntios, no capítulo 13, por favor. É o texto que eu vou tentar, em alguns versículos, mostrar que o nosso lar precisa viver um processo de cura e de conhecimento, entendendo fases, entendendo processos e momentos de vida. 1 Coríntios, capítulo 13. Texto esse que, se você ler no começo, você vai lembrar de uma música famosa para quem é aí dos anos 80, 90, e talvez vai até achar que foi o Renato Russo que escreveu esse texto.
mas ele estava copiando da Bíblia. Então, 1 Coríntios capítulo 13, mas a gente não vai ler inteiro, a gente vai ler a partir do verso 4 até o verso 7. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 4 ao verso 7, e a minha versão diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Amém? Louvado seja o nome do Senhor pela palavra dele. Irmãos, nós estamos no livro de Coríntios, e a primeira carta de Coríntios, nós estamos no ambiente onde Paulo está tentando organizar a vida daquela igreja que estava muito bagunçada. Tem muita disputa interna, tem muita coisa complexa acontecendo entre eles, fazendo com que o ambiente da igreja fosse um ambiente não tão sadio. E aí nesse texto que nós estamos, o Paulo está tratando de forma especial, se você conhece o texto, sobre alguns problemas daquela igreja ligado à performance. Paulo ele vai começar a falar, por exemplo, no começo do texto, que de nada adianta você fazer muita coisa exuberante se não tiver amor. A tônica de 1 Coríntios capítulo 13, que todo mundo acha que é um texto romântico, não é romântico 1 Coríntios capítulo 13, é a tônica de uma vida da relação pessoal. Ou seja, o Paulo vai dizer assim para aquela igreja: vocês podem fazer o que vocês quiserem que seja exponencial, mas se não tiver amor, não vale de nada. E ele usa termos pesados, como ainda que eu entregasse meu corpo para ser queimado. Se eu não tiver amor, não vale de nada. É muito interessante, porque o conceito do século 21 ele é bagunçado em muitas coisas. Então, por exemplo, se a gente trouxer aqui uma menina que está nessa fase de um começo de um flerte. Flerte eu acho que ninguém fala mais, né? Agora eu mostrei minha idade. Mas eu não sei como fala hoje em dia. Deixa eu ir para lá jovem. Como é que fala hoje? O começo, quem vai ser o corajoso? Quando você está começando. Crush? Isso não era chocolate? O crush. Mas o crush serve para ele é o crush e ela também é o crush? Quanta criatividade. Você está na fase do crush. Se você falar assim, não era crush? Do crush, desse negócio doido aí. Aí você está naquela fase do crush, geralmente na nova geração é assim, né? Aí o menino vem até você e te entrega uma flor. Você vai falar para as miglis. Miglis eu manjo. Você vai falar assim no grupo do WhatsApp: Miglis, o príncipe chegou. E aí vai passar um tempo, ele vai pedir namoro, só que ele vai pedir namoro na porta do colégio. Ele vai chegar com flores e com uma caixa de chocolate, daquela tortuguita, que é a mais baratinha, porque o crush está meio ruim das pernas. A flor ele pegou porque tinha um cemitério no caminho, mas é o que tem, o que vale é a intenção. Ele vai se ajoelhar na frente de toda a escola e vai dizer: ixi, agora se eu usar um nome vai zoar. Vou usar um nome que não vai ter possibilidade. Ó, querida escolástica, namore com esse que já te ama. Ela vai fazer assim, ó. Oh, meu Deus, ele me ama. Me ama muito. Veja, ele me deu flor, ele me deu chocolate, ele se ajoelhou na porta da escola. Aí você que é adulto fala assim: ai, que idiota. Mas a gente é igualzinho. Nós estamos acostumados a um tempo em que até as coisas basilares da vida estão sendo mal interpretadas. O amor é uma delas. A gente, quando fala de amor, me impressiona que no mundo de hoje sempre tem que estar acompanhado a um movimento muito exuberante. O amor, ele sempre tem que trazer algo que tem a ver com o positivo para quem recebe, mas nunca é bem olhado como o negativo de quem entrega. Nós somos alvos do maior amor de todos os tempos, amém, queridos? E por que esse amor é marcante? Porque nós recebemos algo que alguém entregou por nos amar, a própria vida do Filho de Deus. E aí quando a gente olha para todo esse ambiente familiar, quando a gente começa a perceber que a nossa jornada das relações, se não forem bem intencionadas, se não forem bem conhecidas, nós seremos como uma família que vai sempre caminhar, mas nunca sair do lugar.
Ou seremos uma família que tem prazo de validade, por quê? Porque toda família é a junção das dores e alegrias, dos traumas e das felicidades de pessoas pecadoras, mas que em algum momento da história as coisas reverberarão. O que eu quero tentar trazer para a gente então nessa noite é esse olhar de misericórdia com aqueles que estão no mesmo lar que a gente. O que eu quero que a gente entenda nessa noite é que você não chegou no namoro, ainda que com 12, com 13 anos, e estão juntos há 60, com alguém que era uma tábula rasa, com alguém que não tinha dores e desilusões. Não dá. Você chegou com pessoas que também têm histórias, e às vezes por má compreensão, a gente complica a trajetória. Então eu quero extrair desse texto precioso algumas coisas que possam potencializar o nosso lar. Algumas coisas que podem potencializar a nossa família, com assuntos que não são simples, que não são fáceis, mas que em nome de Jesus o Senhor há de falar com a gente essa noite aqui. Amém, queridos? Primeira coisa que eu quero deixar para o seu coração, sobre o amor que pode ajustar as marcas para que a jornada seja mais bonita, é que o amor precisa ser paciente. E aí, se você estiver com a sua Bíblia aberta e quiser acompanhar, nós precisamos entender que aquilo que Paulo está trazendo é sobre esse amor que sabe esperar o tempo do outro, mesmo quando ele está em crise, confuso, ferido ou sem forças. Entenda uma coisa, pelo amor de Deus, o tempo do outro não será resolvido do nosso tempo. As marcas da jornada podem gerar crises que só a paciência gerada pelo amor fará com que não desistamos de quem está do nosso lado. Quem não está pronto para ser paciente com o outro, talvez é porque esteja com problema no amor. Meus irmãos, o movimento de família, a forma que o inimigo tem mexido, é porque por não conhecer a história do outro, por vezes nós não percebemos que só sendo paciente para que sejam curados, que tudo vai acontecer. E aqui é interessante, porque veja, vamos imaginar que é o foco, querendo ou não, uma família cristã. Marido e mulher são crentes, ok? Vieram de histórias diferentes. Vieram com suas marcas e dores. Um dos problemas da família cristã de hoje, da igreja brasileira, é que nós queremos determinar o tempo que o outro vai ser curado, baseado naquilo que nós somos. A sua esposa chega e conta para você uma coisa muito cruel que ela viveu. Aí você usa a famosa frase: para de frescura, a gente é crente. Para de frescura. Ser paciente é entender que as pessoas precisam de um tempo próprio para que sejam curadas definitivamente. Meu irmão, sabe por que esse tipo de assunto me deixa meio tenso? Mas mesmo assim eu estou feliz. Porque às vezes a falta de verdade nas relações faz com que a gente, ao invés de curar quem está do nosso lado, a gente pise ainda mais. Você tem noção do tanto de gente que está sentada aqui essa noite e que passou por um abuso? Você tem noção? Você tem noção que se a gente não tiver paciência para que a pessoa que Jesus deu para caminhar do nosso lado seja curada no tempo dele, a gente não vai conseguir? Você tem noção disso? É isso que o amor faz no lar. Você tem noção, e aqui casados, olhem para mim em nome de Jesus, que talvez a sua vida sexual no casamento esteja complicada, porque do seu lado tem alguém com traumas profundos que precisam ser curados. E sem paciência, a gente chama a dor do outro de frescura. Se não formos pacientes com o tempo de quem nos cerca, com aqueles que dividem a jornada, dificilmente nós conseguiremos fazer com que a vida seja boa e leve. É tempo de entendermos que a jornada não vai ser fácil, mas se o Senhor Jesus estiver no lugar certo e a gente disposto a cuidar de quem está do nosso lado, todo mundo ganha. A paciência é que faz a gente olhar para aquele que está do nosso lado e dizer assim: ei, no tempo certo vai ser curado, mas eu quero ser objeto de cura na tua vida. Meu irmão, é muito complexo porque eu acabei de completar 6 anos de ordenação pastoral, mas eu já sou pastor há 8. E é muito interessante porque, disparado nos meus 8 anos de pastor, o assunto que eu mais fui procurado na vida é casamento. Disparado. Mesmo quando eu era novo de casado, disparado. Ouve o que eu vou te dizer. Eu já ouvi de tudo nesse mundo sobre casamento. E tem horas que o problema de um casamento
não está atrelado a pecado, a safadeza. Ele está meramente atrelado a entenderem o tempo que estão vivendo, para que um possa ser objeto de cura do outro. E às vezes não ser paciente é como se você falasse para a pessoa assim: se vira e se cura, porque eu preciso seguir a jornada. O amor que é verdadeiro, ele vai entender que o tempo do outro vai passar. É muito interessante que nós vivemos numa sociedade tão apressada, que nem tempo mais a gente tem, por exemplo, para conversar com quem está com a gente. Eu ainda sou da geração que conversava. Essa semana mesmo, aconteceu tanta coisa boa essa semana que, tadinha, a Ellen tem que me aguentar. Às vezes chegando de noite, madrugada, e aí dizendo: tá tudo bem, amor, senta aí que eu tenho que te contar um monte de coisa. E ela vibra. Tem gente que não. A Ellen pregou aqui esses dias. E aí ela deu só um spoilerzinho da vida dela. Ela foi bem subjetiva, porque quem conhece a história sabe que não foi 10%. É só uma partezinha. E eu fiquei me lembrando de quando a gente começou a ter esse envolvimento celestial. Quando a gente virou crush. Que eu falei ontem para algumas pessoas que, eu falei assim: rapaz, Deus é tão generoso comigo, porque a Ellen era a menina mais desejada da igreja que eu era membro. Tinha uma aposta, as bets começaram na minha igreja. Quem ficaria com Ellen? E eu lembro que eu brincava da aposta, mas eu nunca colocava o meu nome. Porque não tinha como. Ellen era o negócio da igreja. A líder de missões, a líder dos jovens, a menina que narra cantatas, que fala bonito, que sabe a Bíblia de cor, que era mensageiras do rei. Chega eu lá com 17 anos, 160 quilos, não sabia nem que era a Bíblia. Quando eu olhei para ela, eu falei assim: meu irmão, se falar que é anjo, eu nem relo. Aí a gente começa a ter uma amizade e tudo mais. A partir da amizade, do namoro, a história dela é contada para mim. E aí é muito interessante, porque às vezes o nosso egoísmo, você vai ver mais para frente o que o texto está dizendo. Eu me lembro, irmãos, de uma briga que eu tive com ela, e só os casais próximos da gente sabem dessa história, mas eu vou abrir hoje. Hoje eu estou aqui para abrir a nossa história. Segura. Mas a gente, veja, criado de forma diferente. Lembra? Eu sou de São Miguel, irmão. Ei, Corinthians. Eu tive toda a chance do mundo de fumar toda a maconha que você imagina, porque eu jogava bola com os maconheiros da rua. Eu moro ali, meus pais moram na Vila Nitro, o final da rua não tem fim, é o calipau, é o mato. A gente fez um campo, eu cansei de jogar bola com os noia. Os caras fumavam baseado, falavam: ei, gordinho, quer alguma coisa? Eu falava: não, fome eu já tenho, tranquilo. Se eu fumar, eu como a grama do campo todinha. Eu fugia. Era a minha história. Ellen não. Ellen era desde pequena da igreja. A Ellen era uma coisinha fofa de meu Deus. Eu lembro a primeira vez, me perdoem, eu vou usar uma expressão que não é fofinha, mas é uma expressão só para você entender. Uma vez ela estava lá na minha casa, num almoço, aí eu não sei o que minha irmã fez, eu falei assim: ah, que merda. Aí ela fez assim, ó: meu Deus. Eu achei que ela estava zoando, ela fez: eu não sabia que você falava palavrão. Aí eu olhei, comecei a rir e falei: palavrão o quê? Ela falou: isso aí é palavrão. E aí, irmãos, teve o dia que foi a marca. A gente não põe um almoço. Um almoço de domingo, pior que era de domingo ainda para acabar com a nossa vida. Tinha saído da igreja como todo bom crente. No meio da viagem era do lado de casa, né, a família que a gente ia visitar. A gente entrou numa discussão. Lembra que eu sou de São Miguel, né? Calma, eu mudei, tá bom? Já são muito tempo. Mas eu olhei para ela e falei assim: nossa, você é muito idiota. Porque lá em casa, idiota era parte do vocabulário. Tipo, idiota, dá um suco, Era assim. Era o nosso jeito. Irmãos, eu lembro que eu parei o carro na visita. Ellen, com lágrimas desceu do carro. E disse: eu nunca imaginei ser ofendida por você. Aí eu assim: que idiota, velho. Porque eu achei que ela estava zoando. Meu irmão, essa mulher saiu andando e me largou sozinho no portão da visita. Aí eu falei: e agora? Aí saiu o pessoal: ó, quem chegou? Eu falei: ó, quem chegou? Eu lembro até hoje. Cadê Ellen? Eu falei: Ellen foi resolver um negócio, se dela vem. Ela não foi.
Irmãos, eu voltei para casa umas 2h30 depois. Ellen não estava em casa. Depois de umas 4 horas ela chegou acabada. Num primeiro momento, eu olhei e pensei assim, nossa, que frescura, cara. Porque eu pensei, lá em casa idiota não ofende tanto. Mas eu estava diante de uma mulher que já tinha sido bastante ofendida na vida já. Não precisava de mais ofensa não, cara. Se a gente não tivesse a paciência de um esperar o coração do outro ser moldado, dificilmente nós estaríamos juntos há 20 anos. Sabe por quê? Porque quando a gente ama, o que a gente quer é que o outro seja feliz e não que seja do meu jeito. Aquilo parece uma... Hoje eu conto, você dá risada, eu também consigo rir um pouco. Mas como me doeu essa história quando a minha ficha caiu. Como eu me senti um grande idiota. Por não ter respeitado algo de alguém que foi criado de forma diferente, mas que o Senhor tinha me dado a chance de andar junto a partir de agora. Essa paciência foi o que moldou o nosso caráter. E aqui não é um testemunho próprio não, porque é o poder de Deus sobre a nossa vida, porque eu sou um cara muito egoísta, muito chato. Ela também não é uma pessoa muito fácil. Mas quando a gente colocou o nosso relacionamento diante da cruz de Jesus, a gente disse, faça da tua vontade para que o nosso amor represente o teu. E é desse jeito que a gente foi se curando, um com o outro. A gente foi percebendo. É muito interessante que num começo de casamento, todo mundo sabe o tipo de ofensa que o outro fica mal. Quando o nosso ego está elevado, o que a gente faz? A gente usa para pisar. O que o Paulo está nos dizendo é que esse amor paciente olha para o erro do outro e ajuda para que no tempo certo a pessoa seja curada. Esse é o amor da Bíblia. E esse texto ele é tão incrível, porque ele diz, eu não vou pegar todos, mas ele vai falar que o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria e não se orgulha. Ou seja, o amor é olhar para aqueles que são da minha família e entregar aquilo que eu sou para que eles sejam melhores. E sem paciência, nenhuma relação familiar se mantém. Porque nós somos difíceis, irmãos. Por vezes a gente é turrão, sim ou não? Toda família tem aquele que é mais, como é o nome de quem demora mais para se arrepender, assim tem um nome. Está aqui, mas não vai para a boca. Orgulhoso, mas é um outro nome. Rancoroso, soberbo. Não sabe quando tem alguma coisa aqui, mas não vai para a boca? Chucro. Mas chucro é outra coisa. Não. Sabe, aquela pessoa que hã? Não é. Quando ela demora para perceber que está errada, tem um nome. Teimoso. Quem falou teimoso? Hoje vocês estão impossível, hein? Vocês estão acertando todas hoje. Toda família tem um mais teimoso, sim ou não? Quem tem filho sabe. Todo mundo tem. Quem tem mais de um filho tem um mais teimoso, sim ou não? Sempre tem. Se a gente não tiver paciência, como é que a gente vai? Toda mulher em TPM é teimosa. Aleluia! Nem todo homem pode falar alguma coisa agora porque a mulher está do lado. Está bem interessante essa cena. Não é, Alê? O Alê está assim, imagina, Deise, você é maravilhosa na TPM. Porque toda TPM sou eu viajo. É isso. Esse amor paciente faz a gente olhar para a dor do outro e perceber que a cura é importante, mas é no tempo certo. Talvez a sua vida sexual não esteja boa porque você não está tendo paciência de curar. É punk falar sobre isso. É punk mexer em coisas que a gente não gosta. E a segunda coisa que eu quero te falar sobre esse amor é que esse amor que o Paulo está nos ensinando, ele não busca os seus próprios interesses. Em vez de exigir que o outro reaja como eu quero, o amor nos chama a servir e a acolher sem egoísmo. Meu irmão, um dos maiores problemas das relações familiares é que se não estiver bem para mim, não serve. Em nome de Jesus, pare com isso. Em nome de Jesus, o problema que está acontecendo aqui é um problema de igreja. E nos nossos lares está sendo a mesma coisa. A nossa treta por interesse tem feito com que os nossos lares sejam ambientes de competição. Você luta para fazer as pessoas da sua casa mais felizes? Você tem prazer de saber que um esforço seu faz a tua esposa ficar mais feliz? Teu marido. Não é constrangedor quando a gente é amado desse jeito? Sim ou não?
Não é legal quando a gente percebe que quem está do nosso lado está tão preocupado de que a gente seja bem tratado, bem acolhido. Não é legal quando você está cansado na essência e a outra pessoa está ali disposta para querer cuidar de você. Isso não é bonito? Mas reciprocidade também é muito bonito nessa história. O que a Bíblia está nos ensinando sobre isso? É que todo movimento de interesse próprio faz dos nossos lares disputa de egoísta. Meu irmão, só quem já conviveu com um narcisista sabe o que eu estou falando. Só. Pessoas que precisam ser sobre ele. Tem que ser sobre ele. Se não for do meu jeito, não serve. E aí as nossas famílias vão sendo derrubadas. E aí a gente não percebe que é do meu interesse que a tua cura seja verdadeira. Eu não entro num casamento só para ser curado. Eu entro para poder curar. Quando a gente não busca os nossos próprios interesses, a gente sabe lidar especialmente com o trauma do outro. Você conhece os traumas todinhos de quem está do seu lado? Você tem paciência para cuidar do trauma? É difícil. Sim ou não? Vamos falar de... É porque tem uma parte que está muito forte no meu coração, porque não sei se a gente está precisando ser curado com isso. Vamos voltar para a parte... Não tem muita criança aqui hoje não, né? Deixa eu ver. Tem os adolescentes, mas vocês vão aprender sobre isso um dia. Vamos falar sobre vida sexual. Mas isso aqui não é encontro de casais, mas vocês nem todos vêm no encontro de casais, vai ter que ouvir hoje. Você já parou para pensar que as dores e os traumas da jornada podem fazer com que algum momento sexual reative na memória do seu cônjuge uma tragédia que ele viveu? Já parou para pensar? Talvez ela... E às vezes, né, a gente sempre, quando fala de trauma sexual, a gente fala achando sempre que é a mulher que se dá mal, né? Você tem noção do tanto de homens que estão com traumas porque foram abusados na infância? Tem noção? Você tem noção do tanto de pessoa que está machucada e não tem ninguém disposto a servir? Eu vou te contar um fato que eu vivi na vida, só para você entender. Uma vez eu estava atendendo um casal, faz muitos anos. Fique tranquilo que não é daqui, porque se fosse daqui eu jamais contaria. Esse casal, ele chegou na minha sala a primeira vez e eles quase se bateram na minha frente. Eles estavam muito irados um com o outro. Tanto é que eu tomei um susto, porque eu falei, pelo menos me respeitem. Foi literalmente uma treta. Aí eu cheguei e falei assim, olha, eu vou tratar vocês se vocês quiserem, mas vocês vão ter que se respeitar na minha frente. E aí, o primeiro encontro foi ruim, o segundo encontro foi maravilhoso. Muito interessante que no segundo encontro eles quiseram passar para mim uma imagem tipo assim, resolvemos tudo. Só que eu não sou trouxa. Falei, não, tudo bem, semana que vem volta de novo. No terceiro encontro, nem se olhavam. Aí eu falei assim, tá vendo? Se eu tiver secretário de vocês, tenha calma. Irmãos, você sabe, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu tenho um feeling muito bom. Dificilmente meu feeling falha. Quando eu tenho um feeling com alguma coisa, me ouve, é uma dica. Se eu fosse espírita, eu estava rico. Sério, meu feeling não falha. Eu olho assim, eu consigo extrair coisas muito rápido. E naquele casal tinha algo me dizendo assim, tem algo aí enrustido guardado, tem algo guardado, tem algo guardado. Quando eu percebi que eles não se conheciam, vai vendo, eu fiz um desafio para que eles pensassem nas questões de traumas e voltassem na outra semana. E aí eu vivi uma das experiências mais marcantes de gabinete que eu poderia ter vivido. E se eu escrever um livro um dia, essa história vai estar lá. Os dois sentaram sem se olhar de novo, de lado. Eu aqui, um sentou para cá, o outro para lá. Aí eu falei, começamos bem. Como é que vocês estão? Podia estar melhor. Não sei o que. Eu falei, então tudo bem. Vamos lá, eu quero ouvir o coração de vocês, mas eu quero começar. Aí veio o feeling. Vai nele. Tem algo errado. Meu filho, conta a sua história para que ela possa conhecer a tua história. Meu irmão, aquele cara começou a contar da infância dele. E pasme. Pais, olhem para mim aqui, pasmem. Ele começou a chorar. E ele disse assim, pastor, um dos problemas do meu casamento, um dos maiores problemas sou eu. Sabe por quê, pastor? Porque com 4 anos de idade, o meu pai olhou para mim e falou assim, você é um bicha. E desde aquele dia, eu estou tentando provar para mim mesmo que eu não sou um bicha. Meu irmão, esse moleque chorava de lavar a camiseta. Na hora que ele disse isso, o amor que não quer os seus próprios interesses recaiu sobre a esposa. Ela virou a cadeira,
começou a abraçá-lo e dizer: me perdoa. Eu não sabia que você passava por isso. E os dois começaram a chorar e se abraçar, e eu não aguentei. Eu comecei a chorar junto e deixei eles se abraçarem. Se a gente não tocasse nesse assunto, dificilmente ainda estariam juntos. Quando ela percebeu a história, todo o interesse pessoal dela ficou de lado. E ela colocou no coração: é tempo de curar a vida dele. Para a honra e glória de Jesus, recentemente eu celebrei em casa, porque eles postaram: o primeiro filho vem aí. Esse é o Jesus que a gente acredita. Ele não só cura e transforma, como ele ainda dá bênção para dizer: eis que eu fiz novas todas as coisas sobre a vida de vocês. Mas se não há esse tipo de tratamento intencional da palavra de Deus, dificilmente nós conseguimos reverter esse tipo de situação. Por quê? Porque se não me faz feliz, não serve. Mas será que todo mundo que não faz o outro feliz é maldoso? Será que só porque está dando errado não tem uma marca? Meu irmão, você tem noção de quantas pessoas dessa igreja que são casados, que têm família, que não tem uma referência de família? Porque infelizmente foram criados em lares desestruturados. Eles não sabem o que é o convívio de um pai com uma mãe. Eles não sabem o que é sentar numa mesa. E aí você às vezes namora, casa sem conhecer a história e julga o que ele está passando porque você só está atrás dos próprios interesses. Mas o amor nos ensina: o interesse do outro é importante e eu vou lutar para que ele seja curado e transformado. Lar cristão é lugar de cura, igreja. É lugar de refazer aquilo que a história derrubou. Meu irmão, toda vez que eu vejo a forma que a minha mãe me tratava quando criança, eu sou constrangido pelo amor de Deus, porque ela nunca buscou interesse próprio diante da família. É até exagerado. Quem teve uma mãe fofinha, que também foi pobre, sabe do que eu estou dizendo. Tem 4 bifes para janta. Você começou a comer o seu e falou: tá uma delícia. Quando você fala tá uma delícia, ela perde a fome automaticamente. É o migué. Mãe, não vai comer seu bife? Não, nem com fome eu estava. Mas é porque ela ouviu: tá uma delícia e não tem mais bife. A minha mãe tinha essas... Só que ela sempre achou que enganava a gente. Até hoje ela acha que engana a gente. Às vezes tem aquele último pedaço, ela fala: não, para mim não. Eu nunca soube o que queria dizer com a mão na barriga. Mas é porque ela não estava mais a fim de buscar os próprios interesses. Para ver o outro feliz, eu abro mão. É assim que as nossas famílias vão ser felizes. E é o que o Paulo está dizendo, que em Jesus nós temos que ter esse amor verdadeiro, que está pronto para viver o tempo do outro, sem buscar os nossos próprios interesses. Se isso for uma via de mão dupla, todo mundo se gosta, todo mundo se cuida. Eu tenho olhado para essa questão da jornada, e eu acho muito bonito, porque eu vou te falar uma das minhas maiores lutas da vida. Vou te falar. Uma das nossas maiores lutas de casa é para que Benício e Helena cresçam sem traumas. É a minha grande luta. Eu oro todos os dias: Senhor, livra eles na escola do homem mau, da pessoa má. Porque é muito interessante que o movimento do trauma por conta de um abuso, seja ele qual for, o abusador tem sempre um poder de dominar a mente do abusado, ao ponto de, por vezes, ele não conseguir pedir ajuda. E aí ele tem que viver com a história do abuso e o peso da ajuda. Só que a vida segue. A minha oração tem sido: Senhor, livre os meus disso. Porque a gente tem que voltar a abrir os olhos com coisas importantes, irmão, sobre busca de próprios interesses. Geralmente, o abusador está pertinho de casa. Geralmente, o abusador está naquela escola de futebol que você larga e vai embora. E eu sou extremamente insuportável com isso. A Ellen sofre. Ah, vai ter tal coisa. Uma vez, irmãos, lá no colégio dela em Mogi, eu lembro até hoje. Desejos de criança, sem pé nem cabeça. Helena sempre estudou só meio período. Ela quis, porque quis, almoçar com o pessoal do Integral. E eu falava: minha filha, você viaja. O pessoal do Integral passa o dia na escola, você almoça com o papai e com a mamãe. Não, mas deve ser muito legal almoçar com eles. Ellen falou: vou deixar. Só que eu tinha entendido: vou deixar e vou ficar junto. Era uma criancinha, era minha filha. Chega ela em casa. Falei: o que você está fazendo aqui?
Só fui levar a Helena para almoçar no integral. Falei, cadê a Helena? Ficou na escola. Meu irmão, eu sou muito apegado. Eu falei para ele, você é doida? Você sabe quem está na escola? Não, é de confiança. Eu falei, confiança é o escambau. Filho só está de confiança com pai e mãe. E às vezes nem isso, hein? E às vezes nem isso. Você tem noção do que... Nossa, irmãos, que tarde de angústia. Eu ficava sem ar. Aí eu falei, a hora que você for buscar ela na escola, me liga, na hora. E ela chegou em casa, entrevista, né? Peguei a lanterna, falei, abre a boca, abre o olho, vira, levanta o cabelo. Quem mexeu com você, lá? Pai, eu fiquei jogando bola. Eu, glória a Deus. Porque isso está acontecendo com as nossas famílias. Quando a gente não busca os nossos próprios interesses, olha aqui, em nome de Jesus, a nossa vontade é cuidar daqueles que o Senhor nos deu. E a terceira e última coisa. O Paulo vai nos dizer que esse amor, que é o amor da relação, o amor da relação interpessoal, dos crentes da família, tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Esse é o amor que nos faz suportar juntos os momentos difíceis, acreditar no outro e esperar com ele o recomeço. É o amor que faz a gente entender que sofrimento faz parte da jornada e da relação. Crer que tem mudança faz parte. Esperar faz parte. E estamos prontos para suportar tudo se amamos. Inclusive os tempos onde a dor do trauma vai estar evidente. Meu irmão, em nome de Jesus, que os nossos lares sejam suportados pela nossa fé. Porque não tem coisa mais legal do que perceber que pessoas que andam com a gente foram curadas. Uma experiência que ela viveu recente, eu nem perguntei até hoje, não quero saber. Mas teve um culto das damas aqui que ela quer pregar. E aí eu não sabia o tema, porque ela prega já sempre. E eu não sei de fato o que ela falou, eu imagino. Mas nunca perguntei. Eu sei que no outro dia eu cheguei aqui na igreja, estava tendo até o Conecta. E geralmente, né, as velhinhas são a coisa mais fofa do universo. Um grupo de irmãs me olhou e fez assim, ele chegou, gente, ele chegou. Aí eu até olhei para trás, falei, quem chegou, né? Aí ela fez assim, olha, aí uma fez assim, menino, que bom, né, que você chegou na vida dela. E eu, que bom, né, que... Imaginando que era da Ellen, né? Aí teve uma irmã que me parou e falou assim, glória a Deus porque ela te encontrou. Eu comecei a perguntar, o que está acontecendo, gente? Sabe quando você acha que vai morrer? Eu falei, será que Ellen sabe que eu vou morrer? E falou, gente, deixa ele feliz, porque no exame deu só 3 dias. Ele não tem mais o que fazer. Aí uma irmã comentou assim, de forma rasinha, falou assim, que legal, de que tudo aquilo que ela passou de trauma, com você ela está conseguindo ser curada. Meu irmão, quase eu voei naquela hora. Saiu uma asa daqui assim, ó. A minha voz ficou angelical. Eu falei, repita por favor. Sabe por quê? Porque nesse movimento de um amor verdadeiro que está disposto, saber que eu posso ser parte da cura para minha esposa, assim como ela é cura na minha vida, é o que faz a gente entender que essa união é do Senhor. Saber que a gente pode curar um ao outro todos os dias. E eu posso te garantir, pode perguntar para ela, nunca mais a chamei de idiota. Estou mentindo? Não, estou mentindo, você fez assim. Ela fez assim e falou, você está certo, mas quem está vendo a cabeça está mentindo. Estou mentindo? Não! Olha que coisa linda, como eu pude chamar de idiota uma preciosidade dessa. Uma maravilhosa dessa. Como? E hoje eu agradeço a Deus, porque os meus filhos poderiam estar assim um para o outro. Ô idiota. Essa cura que a gente vive, e de um para o outro, Ellen fez eu ser uma pessoa muito mais paciente e amorosa. Entendeu? Ellen fez a gente se ouvir daquilo que doía na nossa alma. Ela sabe os meus piores traumas, e eu sei os dela. Lá em casa, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. É proibido gritar um com o outro. Porque tem trauma com grito lá em casa. Lá em casa é proibido maltrato. Eu falei para vocês esses dias. O Benício foi falar alguma coisa para Helena muito no amor. A Helena olhou para ele e falou assim, eu não te perguntei. Aí eu chamei ela e falei assim, Helena, é assim que trata seu irmão? E ela nem foi com tanta maldade. Ela falou, pai, só que eu não tinha perguntado. Eu falei, só que essa pergunta é grosseira. Ele foi puxar um assunto, você falou, não te perguntei.
Ela falou, então tá bom, eu vou pedir desculpa pro meu irmão. Agora, ontem ele maltratou ela. E eu fiz uma coisa que meu pai fez comigo uma vez e foi muito interessante. Uma vez eu briguei com a minha irmã, meu pai falou assim, segura na mão um do outro e fica se olhando agora a tarde inteira. Eu preferia ter apanhado. E ele colocou a gente na diagonal da cama dele, assim, então ele estava deitado e falava assim, é para olhar um pro outro, porque o olho abaixava, né? Aí ele fez assim, bom, tá começando o jogo, quando acabar eu vejo o que eu faço. Falei, lascou. Aí ontem ele maltratou a irmã. Aí ela chegou no nosso quarto e falou, e a Helena é uma melancolia, irmãos. A Helena é um negócio, ela chegou e fez, mamãe, ele disse que não gosta de mim. Eu falei, meu Deus. Você acredita, filha? Mas papai... Eu falei, mano, é a Maria do bairro que nasceu aqui em casa. Benício, vem aqui. Vai o Benício. Você maltratou sua irmã? Tentou justificar. Eu falei, não se justifica maltrato, meu filho. Dê um abraço na tua irmã. Ele foi muito malandro, né? Ele chegou perto do corpo dela e só encostou assim, ó. Falei, passa o braço na tua irmã. Aí eu falei, ó, que lindo, gente. Aí a gente alopra. Porque nesse ambiente de família, a gente está ali para um, tá pelo outro. Tudo crê, tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, tudo no tempo do Senhor. E aí é muito legal hoje, 20 anos juntos, perceber que os nossos traumas não foi que a gente se curou. Jesus tinha um plano para curar e nos deu a oportunidade de sermos usados por Ele, para que o outro recebesse a cura. Deixa eu te contar uma coisa, tem trauma da tua esposa que quem vai ter poder para curar no nome de Jesus é você. Ela está acostumada que todo abraço é interesseiro. Você vai dar um abraço de graça. Talvez o seu marido passou a vida inteira ouvindo assim, você é um idiota, você não vai dar certo em nada. Tudo que ele está precisando é de um abraço e alguém que fale assim, você é o homem mais incrível que eu já vi na minha vida. Talvez o teu filho está sofrendo na escola. Talvez o teu pai, talvez a tua mãe, o que eles estão te oferecendo é derivado daquilo que eles receberam. Eles nem sabem oferecer outra coisa. É você que vai mostrar que tem a chance de algo novo ser gerado no coração deles. Ah, pastor, mas meu pai é muito grosseiro. Mas você conhece a história dele? Será que ele não está te oferecendo aquilo que ele tem? Mas se você não estiver buscando só seus próprios interesses, será que não é você que vai curar? Quero encerrar te contando uma história que eu vivi também nessas questões de cuidar de gente. Que eu sempre gosto de dizer que a gente vai mudar de vida quando a gente perceber que os nossos pecados e os nossos erros nos dão prazeres e só coisas que nos dão prazeres maior que vão fazer a gente se livrar. Uma vez eu estava atendendo na minha antiga igreja um rapaz que sofria com um problema muito sério de droga. E ele tinha uma família que lutava muito por ele, mas ele não conseguia vencer a cocaína. Ele chegou aí no meu gabinete pastoral dizendo assim, pastor, eu estou aqui porque olha o que está na minha mão. Um pino de droga. Aí eu falei, meu irmão, Jesus já te deu todo o poder de trocar isso aí, de mudar essa vida. Mas o que você está precisando é de algo que acabe com isso na tua vida. Aí eu sabia, o feeling, lembra do feeling? Eu olhei para aquele cara, tinha um pouco mais de 40 anos, falei assim, qual foi a última vez que você falou que amava suas filhas? Ele tinha 2 filhas lindas. Ele fechou a cara e falou assim, pastor, eu nunca falei que amava minhas filhas. Uma de 9 e uma de 11 anos. Falei, então hoje você vai provar algo muito melhor do que a droga. Eu não consigo. Falei, consegue. Você vai sair daqui agora, vai passar numa padaria, vai comprar aqueles donuts rosas, lindo, vai levar para as duas, e quando você chegar em casa, você vai se ajoelhar diante das duas com o donuts rosa e vai dizer, o papai ama muito você. Depois você vai me dizer o que você sentiu. Pastor, eu acho que eu não consigo. Falei, tenta. E ele foi. E eu fiquei pelo celular, pelo WhatsApp. Não desiste. Estou aqui na padaria, pastor, já comprei, vai. Até a hora que ele mandou assim, eu estou aqui no portão de casa, eu estou sem coragem. Eu falei, não desista. E aí ele sumiu do celular por um tempo, Leide. E eu falei, Jesus, que ele tenha conseguido. Dá 25, 30 minutos depois ele me manda, pastor, pelo amor de Deus, o que é isso que eu estou sentindo? Ele falou, quando eu cheguei com um donuts rosa, elas nem entenderam o que estava acontecendo.
Aí eu chamei as duas, chamei minha esposa, eu me ajoelhei diante das três, olhei para minhas duas filhas e falei assim: o papai ama muito vocês. Ele falou: pastor, elas começaram a me beijar e chorar. E dizer: pai, eu também amo muito você. Foi a partir desse dia que nunca mais ele usou cocaína. Eu lembro que a gente já estava aqui. E ele falou: pastor, você está indo embora para Guarulhos, eu preciso muito que você venha num churrasco na minha casa. Meu irmão, a gente chegou no churrasco, eu tinha tanta carne nobre que eu falei: eu vou passar mal essa noite. Só estou acostumado a comer a 100 contra filé. Aí ele falou assim: sabe o que é isso aqui? Deus abriu uma porta de emprego que você nem imagina, pastor. Olha o Deus que a gente crê, vai vendo. Irmãos, era questão de meses. O bicho estava com a barriga, e de barriga eu entendo. Ele estava muito gordinho. Ele olhou e falou assim: pastor, tá vendo isso aqui, ó? Agora que eu não uso mais cocaína, eu estou comendo que nem um louco. E as filhas do lado sorrindo assim, ó. Tipo, o meu pai foi transformado. O Deus que a gente crê é o Deus que põe fim ao teu trauma do abuso com um homem que Ele te deu para mostrar que você não é produto, você é amada. É o Deus que vai te mostrar que você não é gay porque foi abusado. Em Jesus isso aí já está entregue na cruz e agora tem uma mulher para você amar. Cuidar dos filhos. É em Jesus que a gente consegue perceber que eu não quero reproduzir a grosseria que eu recebi. Eu quero dar para os meus filhos o sorriso da jornada. Em Jesus a gente recomeça histórias, mas Jesus nos dá parceiros da jornada para que juntos a gente caminhe. A Bíblia nos diz do maior amor de todo o tempo. Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou você de tal maneira, que entregou o único filho que Ele tinha, para que você não morresse, mas recebesse a vida eterna. Esse é o amor que entrega, que espera, que suporta, que crê e que faz com que a gente possa gerar sobre o outro a cura que ele precisa. Amém, queridos? Você pode fechar seus olhos, eu quero orar por você nessa noite, em nome de Jesus. Esse é um domingo muito difícil de fazer um apelo. Muito difícil. Mas eu queria te incentivar, enquanto você ora, a primeiro olhar para os teus traumas, e talvez a pessoa que está com você não conheça porque você tem medo. Em nome de Jesus, permita que o Senhor te cure, desabafando, pedindo ajuda. Segunda coisa que eu quero orar por você é que talvez o teu trauma está estragando a tua vida e você está precisando reconhecer que ele existe, para que ele seja tratado e você seja curado em nome de Jesus. E não importa o trauma, grito, xingo, violência, trauma sexual, que essa pessoa do seu lado possa ser a fonte de cura. Mas eu também quero orar por você que está do outro lado. Você que está tendo a oportunidade em Jesus de curar quem está do seu lado. Talvez a tua esposa tenha dificuldade com essa questão de vida sexual, porque o sexo remete a ela a dor mais difícil que ela viveu de todos os tempos. Talvez você não percebe que quando você briga com seu marido, ele fica mal porque gritaram tanto com ele que tudo que ele não quer agora é alguém que grite. Talvez você está vendo o seu casamento ir ladeira abaixo, porque vocês não conhecem a história um do outro e não estão sendo dispostos a serem curados. A vida é simples, irmão. O que a gente precisa é pedir ajuda, é ajudar quem precisa. Talvez você não tenha dado a atenção necessária para a dor do teu filho, e essa noite Deus mandou você aqui para que você voltasse para casa e começasse a se preocupar um pouquinho mais com ele. Talvez você não está entendendo o trauma do seu filho e dizendo que é frescura, uma coisa que está doendo a alma dele. Talvez você esteja aqui para que Deus molde o seu coração, para que você seja a fonte de cura que não busca os próprios interesses, mas que diz assim: Senhor, usa minha vida para curar a partir da minha família. Talvez você é aquele que cura todo mundo de fora, está pronto para ouvir todo mundo, para abraçar todo mundo. Mas como é que está seu lar? É tempo de confessarmos ao Senhor aquilo que está estragando o nosso lar. É tempo de sermos curados.
apanhou muito, sofreu muito. Permita que o Senhor cure a tua vida a partir de hoje, para que a sua vida seja boa. Eu queria te dar esse tempo de oração. Pedir para o louvor já se posicionar aqui, por favor. É muito difícil, eu não vou fazer um apelo disso, porque eu não sei se você teria essa coragem de falar assim, eu preciso de ajuda para curar meu trauma, eu preciso de ajuda para compreender o trauma do outro. Mas eu queria te dar esse tempo de reflexão, que você continue orando, que você entregue ao Senhor o que está atrapalhando o teu casamento. Se for o caso, que você possa nessa noite perdoar a pessoa que te feriu com essa dor, para que a vida siga. Se for o caso, que você consiga nessa noite falar, Senhor, eu vou pôr um ponto final nessa história, porque ela está acabando comigo. Para que a partir de hoje não seja mais uma ferida, mas uma cicatriz, que revela algo, uma história, mas que não causa mais dor. Vou te dar um tempinho de oração, enquanto a gente ouve alguma canção, alguma coisa. Mas eu queria que você orasse, falasse com o Senhor, em nome de Jesus. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. A minha família é bênção do Senhor, me ensina a tratar minha família com amor, edifica minha casa para o teu louvor. A minha família é um presente do Senhor. Eu vou orar por você nesse momento. Eu queria pedir que você fechasse seus olhos, todo mundo. Se a câmera puder focar em mim aqui, por favor, feche seus olhos. Todo mundo, tá bom? Agora, até quem está trabalhando, pode parar um pouquinho. Prevenção, a mídia. Queria que você fechasse seus olhos. Eu vou ficar parado aqui, a câmera também, o pessoal da câmera pode ficar de boa. Queria que você fechasse seus olhos aí. Todo mundo, quem está aqui em cima principalmente. Deixa só eu de olho aberto agora, em nome de Jesus. Eu não queria ir embora sem orar por você. Você que talvez esteja gritando assim, pastor, eu preciso ser curado de algo muito forte. Ou, pastor, eu percebi que eu não tenho sido fonte de cura de quem precisa. Pastor, eu preciso olhar para minha família com um olhar de misericórdia que eu não estou olhando. Eu só busco os meus interesses, eu não sou paciente. Se não for do meu jeito, não serve, eu não sei. Ou por você que tem algo que está afligindo tanto a sua vida, que é um trauma que tem feito seu casamento, seus pais, seus filhos sofrerem a consequência. A minha oração é para que o Senhor cure o seu coração a partir de hoje, que essa dor vire um testemunho de amanhã. É que você não só seja curado e restaurado, mas que a partir de agora você seja fonte de cura daqueles que precisam. E eu peço para todo mundo fechar os olhos, porque eu quero orar por você. Eu preciso saber se você precisa dessa oração. Então, se você estiver fazendo qualquer uma dessas orações, precisando dessa ajuda, dá um sinalzinho bem rápido com a sua mão que eu vou orar por você. Amém? Pode abaixar, pode abaixar, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar, pode abaixar. Amém, amém, pode abaixar. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar, amém, pode abaixar. Meu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Amém, pode abaixar. Amém, pode abaixar. Tem muita gente precisando de cura. Muita gente, amém, pode abaixar. Tem muita família que vai ser restaurada a partir da palavra de Deus. Tem muita gente que vai ser curada por você, que o Senhor escolheu para seguir a jornada junto dela. Eu quero orar por você nessa noite. Dura que eu não consigo encerrar sem poder orar por você aqui. Bom, eu vou pedir, se você quiser vir aqui na frente, só se você quiser de verdade, tá bom? Sai do seu lugar e vem aqui na frente para eu orar por você rapidinho. Se você for encorajado pelo Espírito, venha, senão pode ficar aí. Porque às vezes você está precisando de um abraço, dessa oração que cura, que liberta. Se não, pode ficar no seu lugar. Não? Então eu queria te dar mais um tempinho para orar, para que o Senhor te liberte. É isso. É sobre a escuridão que Ele vai trazer a sua luz. Posso te pedir uma coisa? Eu acho que tem um jeito melhor da gente terminar esse culto.
prostrado na presença de Jesus, se você pudesse ajoelhar, talvez o que você esteja precisando é isso, é ir na presença dele, de joelhos, dizendo assim: Senhor, meu lar é seu, minha família é sua. Só se você puder, não faça se não precisar, se não puder. O que tem poder para curar a sua história é o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre tua família, Sobre tua família, algo novo sobre o seu lar. no santo nome Jesus. Confesse ao Senhor o que você precisa ser confessado. Declare pelas Diga para Ele o que precisa ser ruas, transformado. em nome de Saia daqui encorajado a pedir perdão para quem precisa de perdão. escuridão, Que o renovo do Senhor vá sobre o teu lar, sobre a tua casa. sobre Que o sua recomeço seja verdadeiro. ame o santo nome Jesus. Teu nome. Ouça quem tem poder para curar a tua história. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Seja curado pelo Senhor. Seja transformado pelo Senhor. Dissipa as trevas, teu nome é cura, é poderoso, teu nome é vida. Dissipa as trevas, Essa é uma noite de cura sobre lares. Noite de cura sobre casamentos. Ainda essa noite filhos ouvirão: o papai te ama tanto, a mamãe te ama tanto. Você vai se lembrar nessa noite que não é porque não recebeu do seu pai que o Senhor não pode curar você para que você dê ao seu filho. Nessa noite esposas ouvirão: eu estou contigo até que você seja curado dessa dor. Nessa noite maridos ouvirão: eu não vou desistir de você. Esse amor verdadeiro recai sobre o nosso lar, porque o amor tudo espera, tudo suporta, tudo crê. Que o Senhor Jesus não só entre no seu lar, mas que Ele cure. Que o seu lar seja um lugar de vida, de cura, um lugar de transformação. Não desista dos seus. Leia a história de quem está do seu lado. Existem traumas que vão ser curados e o Senhor Jesus vai usar você para curar. Talvez o teu marido não sabe a última vez que ouviu um eu te amo, porque nunca ouviu dos pais. Talvez o seu pai não lembre a última vez que você disse: papai, eu te amo. Que nessa noite você seja curado e transformado pelo nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua palavra que tem um poder sobrenatural de mudar aquilo que nós somos. Obrigado porque o Senhor tem nos ensinado a viver na essência aquilo que o Senhor espera de nós. Pai, nos esvazie de todo o nosso ego, e que o nosso amor seja baseado no seu, um amor de entrega, um amor de espera, um amor de transformação. Que em nome de Jesus os nossos lares sejam do Senhor, lugar de cura, lugar de vida, não mais lugar de disputa, de dores e de traumas novos. Que possamos ser pacientes com os nossos. Jesus, que possamos crer, suportar, esperar. Que possamos não buscar os nossos interesses, que primeiro sejam o teu interesse e depois o interesse daqueles que nos cercam. Jesus, que as nossas curas vividas hoje gerem curas no futuro. Que a nossa dor do ontem seja o testemunho do amanhã, para a honra e glória do teu nome. Os nossos lares são do Senhor. Os casamentos desse lugar são do Senhor. Os nossos filhos são do Senhor. Os nossos pais são do Senhor. As nossas famílias são do Senhor. Obrigado por não desistir dos nossos recomeços. Obrigado por nos amar de uma forma tão sobrenatural. Nós amamos o Senhor, Jesus.
nos encoraje a viver aquilo que o Senhor tem colocado no nosso coração. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a maravilhosa graça de Jesus, as doces consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, agora e para todos sempre. Amém e amém. Deus abençoe.